Glória a Deus, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor, né? Estamos novamente aqui, retomando a nossa leitura do livro de Ezequiel, profeta, que foi levantado nas mãos do Senhor para levar uma mensagem aos cativos lá em Babilônia, amém? Assim como Jeremias foi levantado para levar a sua mensagem àqueles que estavam cativos em Jerusalém, ministrou ao povo que ficou em Judá e rejeitaram a sua palavra, a sua profecia, zombando, caçoando, até mesmo maltratando o homem de Deus, o profeta de Deus, mas nenhuma das suas palavras caíram por terra, porque aquilo que é do Senhor, irmãos, se cumpre, se manifesta, o que é de Deus, ele se manifesta para a honra e glória dele, o que é do homem, jamais, mas o que é de Deus não volta vazio, Então, assim também Ezequiel, ele pregava praticamente a mesma mensagem, ainda que estivesse distante de Jeremias, apesar de ser mais novo do que Jeremias, ele estava ali, era contemporâneo de Jeremias, ele estava lá na Babilônia exilado, pregando praticamente a mesma mensagem de Jeremias, o povo que estava cativo lá em Babilônia. Por quê? É o mesmo Espírito, irmãos. É o mesmo Espírito que opera em mim, opera em você, no homem de Deus, na mulher de Deus, pastores que estão por aí, fazendo a obra do Senhor. É o mesmo Espírito que opera sobre um e sobre outro, para aquilo que apraz o Senhor, Deus dá um dom, Deus dá talentos para que nós possamos fazer aquilo que lhe apraz. A obra não é nossa, é do Senhor. O dom também não é nosso, é emprestado por Deus. E nós teremos que dar conta, dele diante do Senhor, daquilo que nós fizemos através dele ou não fizemos, Então é como os talentos que foram entregues, A um ele deu 1, a outro ele deu 2, 4, 5, e houve, por partes desses que receberam talentos, a multiplicação desses talentos. Mas teve um que enterrou, e guardou na terra esse talento e nem colocou no banco, simbolicamente falando, para que houvesse juros, e devolvesse ao seu senhor quando ele voltasse com juros, Isso ele fez, Foi imprestável mesmo, E por isso ele foi repreendido e ele foi condenado pelo Senhor, amém, irmãos? Então, que nós não sejamos servos inúteis, imprestáveis, que não venhamos crescer na graça, no conhecimento, no favor, no temor dele, que nós venhamos ser, meu Deus, como Deus fala, sermos agradecidos a ele, termos sempre gratidão, porque nós não valíamos nada, não éramos nada, estávamos nossos pecados, delitos, devassidões, e o Senhor olhou para mim, olhou para você e teve misericórdia de mim e de você e nos trouxe para o seio do seu amor. Hoje nós estamos aqui lavados e remidos no sangue do Cordeiro, declarando que Jesus Cristo é o Senhor, e ninguém há que possa falar isso, irmãos, se não for pelo Espírito de Deus. Eu creio que o Espírito Santo está na minha vida, eu creio que eu sou de Deus, meu nome está escrito no livro da vida e eu tenho que exercer a minha salvação com temor e tremor, buscando a cada dia a santificação, e a paz com todos, sem a qual eu não verei o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor sem paz e santificação, sem paz com todos e santificação, Temos que nos santificar mediante a palavra de Deus, que é viva, poderosa, eficaz e que funciona, Então, essa é a recomendação do Senhor para mim e para a tua vida. Então, sejamos, sábios, ouvindo, aprendendo de todos os relatos que estão aqui na Bíblia, de pessoas que não deram ouvidos à sua palavra, não quiseram escutar os seus desígnios, e menearam a cabeça para aqueles que declaravam a palavra dele, caçoavam, ridicularizavam, até mesmo queriam matar, E que nós possamos aprender disso e não sermos rebeldes, diante da voz do Senhor, resistirmos ao Espírito Santo, que convence do pecado, do juízo
e da justiça, né? Para que a gente não possa pecar contra Ele, porque depois disso não tem mais perdão. Amém? Então nós vamos fazer a nossa leitura hoje do capítulo 32, 33 e 34 de Ezequiel. Glória a Deus, né? Capítulo 32, lamentação sobre Faraó, rei do Egito. E sucedeu que no ano do 10º, no mês do 10º ao primeiro do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre Faraó, rei do Egito, e diz-lhe: semelhante eras a um filho de leão entre as nações. Tu foste como dragão nos mares, e feriu os teus rios, e turbavas as águas com os teus pés, e sujavas os teus rios. Assim diz o Senhor Jeová: portanto, estenderei sobre ti a minha rede, com ajuntamento de muitos povos, e te farão subir na minha rede. Então te deixarei em terra sobre a face do campo, te lançarei e farei morar sobre ti todas as aves do céu. E se fartarão de ti os animais de toda a terra, e porei as tuas carnes sobre os montes, e encherei os vales da tua altura. E a terra onde nadas regarei com teu sangue até aos montes, e as correntes se encherão de ti. E apagando-te eu cobrirei os céus, e enegrecerei as suas estrelas, ao sol encobrirei com uma nuvem, e a lua não deixará resplandecer a sua luz. Todas as brilhantes luzes do céu enegrecerei sobre ti, e trarei trevas sobre a tua terra, diz o Senhor Jeová. E afligirei o coração de muitos povos, quando eu levar a tua destruição entre as nações, as terras que não conhecestes. E farei com que muitos povos fiquem pasmados a teu respeito, e os seus reis tremam em grande maneira, quando eu brandir a minha espada ante o seu rosto. Estremecerão a cada momento, cada um pela sua vida, no dia da tua queda. Porque assim diz o Senhor Jeová: a espada do rei de Babilônia virá sobre ti. Farei cair a multidão com as espadas dos valentes, que são todos os mais terríveis das nações, e eles destruirão a soberba do Egito, e toda a sua multidão será perdida. E exterminarei todos os seus animais sobre as muitas águas, nem as turbará mais o pé de homem, nem as turbarão unhas de animais. Então farei assentar as suas águas, e farei correr os seus rios como o azeite, diz o Senhor Jeová. Quando eu tornar a terra do Egito em assolação, e a terra for assolada em sua plenitude, e quando ferir todos os que nela habitam, então saberão que eu sou o Senhor. Esta é a lamentação com que lamentarão as filhas das nações, o lamentarão sobre o rei, sobre o Egito e sobre toda a sua multidão. Assim se lamentará, diz o Senhor Jeová. Lamentação sobre o Egito. E sucedeu que, no ano do 10º aos 15 do mês, veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, pranteia sobre a multidão do Egito, e faze-a descer a ela as filhas das nações magníficas, à terra mais baixa, aos que descem a cova, a quem sobrepujas tu em beleza. Desce, deita-te com os circuncisos, no meio daqueles que foram transpassados a espada, eles cairão. A espada, ela está entregue. Arrastai-a e a toda a sua multidão. Os mais poderosos dos valentes lhe falarão desde o meio do inferno, juntamente com os que a socorrem. Desceram e estão lá os incircuncisos transpassados à espada. Ali está Assur com todo o seu ajuntamento, em redor dele estão os seus sepulcros, todos eles foram transpassados e caíram à espada. Os seus sepulcros foram postos no mais interior da cova, e o seu ajuntamento está em redor do seu sepulcro, todos foram transpassados e caíram a espada, os que tinham causado espanto na terra dos viventes. Ali estão Elão com toda a sua multidão, em redor do seu sepulcro, todos eles foram transpassados e caíram à espada. Eles desceram incircuncisos às mais baixas partes da terra, causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova.
No meio dos transpassados, lhe puseram uma cama entre toda a sua multidão, ao redor dele estão os seus sepulcros. Todos eles são incircuncisos, transpassados à espada, porque causaram terror na terra dos viventes e levaram a sua vergonha com os que desceram a cova. No meio dos transpassados foi posto. Ali estão Meseque e Tubal com toda a sua multidão, ao redor deles estão seus sepulcros, todos eles são incircuncisos e transpassados à espada, porquanto causaram terror na terra dos viventes, e não se acharam com os valentes que caíram dos incircuncisos, os quais desceram ao sepulcro com as suas armas de guerra e puseram as suas espadas debaixo da sua cabeça, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porque eram o terror dos heróis na terra dos viventes. Também tu, Egito, serás quebrado no meio dos incircuncisos, e jazerás com os que foram transpassados à espada. Ali está Edom e os seus reis e todos os seus príncipes, que no seu poder foram postos com os que foram transpassados à espada. Este jazem com os circuncisos e com os que desceram a cova. Ali estão os príncipes do norte, todos eles e todos os sidônios, que desceram com os transpassados, envergonhados com o terror causado pelo seu poder, e jazem incircuncisos com os que foram transpassados à espada, e levam a sua vergonha com os que desceram a cova. Faraó os verá e se consolará com toda a sua multidão, sim, o próprio Faraó e todo o seu exército, transpassados à espada, diz o Senhor Jeová. Porque também eu pus o meu espanto na terra dos viventes, pelo que jazerá no meio dos incircuncisos, com os transpassados à espada, Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Jeová. Capítulo 33, o ofício do verdadeiro profeta, né? Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o tomar, e o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele, mas o que se dá por avisado salvará a sua vida. Mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta e não for avisado o povo, se a espada vier e levar uma vida dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue demandarei da mão do atalaia. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel, tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe anunciarás da minha parte. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerá, e tu não falares, para desviar o ímpio do seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei da tua mão. Mas quando tu tiveres falado para desviar o ímpio do seu caminho, para que se converta dele, e ele se não converter do seu caminho, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: visto que as nossas prevaricações e os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como viveremos então? Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, diz aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o fará escapar no dia da sua prevaricação, e quanto à impiedade do ímpio, não cairá por ela no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não virão em memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica ele morrerá. Quando eu também disser ao ímpio, certamente morrerá, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, restituindo esse ímpio o penhor, pagando o furtado, andando nos estatutos da vida e não praticando iniquidade, certamente viverá, não morrerá.
de todos os seus pecados com que pecou, não se fará memória contra ele. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o ímpio da sua impiedade, fazendo juízo e justiça, ele viverá por isto mesmo. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel. O castigo de Israel por causa da sua presunção. E sucedeu que no ano do 10º, no 10º mês, aos 5 do mês do nosso cativeiro, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo, ferida está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, abriu a minha boca, até que veio a mim pela manhã, e abriu-se a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel falam, dizendo, Abraão era um só e possuiu esta terra, mas nós somos muitos, esta terra nos foi dada em possessão. Diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor Jeová, com sangue comeis e levantai os olhos para os vossos ídolos e derramai sangue e possuireis esta terra, vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominação e contamina cada um a mulher do seu próximo, e possuireis a terra, assim lhes dirás, assim diz o Senhor Jeová, vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, e o que estiver sobre a face do campo entregarei a fera, para que o coma, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de pestilência. E tornarei a terra em assolação e espanto, e cessará a soberba da sua força, e os montes de Israel ficarão tão assolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor, quando eu tornar a terra em assolação e espanto por todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti junto às paredes e nas portas das casas, e falam um contra o outro, cada um a seu irmão, dizendo, vinde, peço-vos, e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti como meu povo, e ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra, pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave, e que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, eis que está para vir, então saberão que houve no meio deles um profeta. Capítulo 34, profecia contra os pastores infiéis de Israel. Amém? E vem a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize aos pastores, assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas, comeis a gordura e vos vestis da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharão por não haver pastor, e ficarão para a pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová, eis que eu estou contra os pastores, demandarei as minhas ovelhas da sua mão. E eles deixarão de apacentar as ovelhas e não se apacentarão mais a si mesmos. Eu livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto.
Porque assim diz o Senhor Jeová: eis que eu mesmo procurei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde ando espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. E as tirarei dos povos e as farei vir dos diversos países e as trarei à sua terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto às correntes e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei e nos altos montes de Israel será a sua malhada. Ali se deitarão numa boa malhada e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Jeová. A perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu julgarei entre gado pequeno e gado pequeno, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar o bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pastos a vossos pés, e beber as profundas águas, senão que enlameeis o resto com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastam o que foi pisado com os vossos pés e bebem o que tem sido turvado com vossos pés. Por isso, o Senhor Jeová assim lhes diz: eis que eu mesmo julgarei entre o gado gordo e o gado magro, visto como com um lado e com um ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre gado miúdo e gado miúdo, e levantarei sobre elas um só pastor, e eles as apacentará, e o meu servo Davi é que há de apacentar, ele lhes servirá de pastor, e eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, disse: farei com elas um concerto de paz, e acabarei com a besta ruim da terra, e habitarão no deserto, seguramente dormirão nos bosques. E a elas e aos lugares ao redor do meu outeiro eu porei por bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão, e as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as varas do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. E não servirão mais de rapina aos gentios, e a besta fera da terra nunca mais as comerá, e habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Eles levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, mas eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Jeová. Glória a Deus, né, irmãos? Palavras aqui, né, do Senhor, desde o capítulo 32 ainda, né, falando sobre o juízo de Deus sobre o Egito, né, e os seus governantes. Nós vamos ver também aqui uma palavra, né, para aquele que tem o ofício de profeta, de atalaia do Senhor, né, assim como no passado havia uma torre, né, e a pessoa que estava ali, né, para avisar o povo de alguma situação que eles tivessem que se preparar, né, quando o inimigo, alguma coisa estivesse para vir sobre eles, haveria o toque de buzinas, né, cada tipo de toque representava uma situação, e eles deveriam se dar por avisados, né, e se preparar para aquilo. Quem não fizesse isso, né, e morresse a espada, né, a pessoa que era incumbida do aviso não teria culpa de sangue sobre ele, né? E assim somos nós hoje, como atalaias de Deus, como homens de Deus,
se Deus nos incumbe de uma palavra de advertência, né, para ser dada ao ímpio, a pessoas que precisam mudar de caminho, de direção, e a gente não entrega esta palavra, essa pessoa morrer na sua iniquidade, o sangue dela cairá sobre nós, né? Mas se nós avisarmos, né, e declararmos o juízo de Deus, a sua divina palavra de orientação, de direção, para que ele se arrependa dos seus maus caminhos, para que ele mude de direção, e se ele vier a morrer na sua iniquidade, o sangue dela não cairá sobre as nossas mãos, porque nós fizemos a nossa parte, né? Então isso é muito sério, irmãos, né? Sermos profetas de Deus, homens de Deus, né? Que busca o conhecimento e a lei do Senhor, né? Nós somos pessoas levantadas por Deus para sermos, né, seus atalaias, enviados ao povo de Deus, para que eles possam se preparar para o dia mau, para que eles possam melhorar os seus caminhos diante do Senhor, né? Diz aqui em Malaquias, capítulo 2 de Malaquias, olha aqui, ó, né? Porque os lábios do sacerdote guardarão a ciência, e da sua boca buscarão a lei, porque ele é o anjo do Senhor dos exércitos, né? Então, nós temos como sacerdote de Deus, como homens de Deus, né, buscarmos, né, a sua lei, e para que através da nossa boca, dos nossos lábios, né, a gente possa disseminar a vontade dele, a palavra dele diante de todo o povo. É uma responsabilidade, amém, irmãos? Assim também no capítulo 34, né, fala dos pastores que não cumprem o seu chamado, né, que não vão atrás das ovelhas desgarradas, que não saram as feridas, que só tiram a lã, a gordura, né, para se aproveitarem da ovelha, né, que não apacentam verdadeiramente o seu rebanho. Também há uma palavra de juízo para este, né? Então cada um vai dar conta de si mesmo a Deus do que fizer, né? Então, irmãos, né, o que importa, diz lá Paulo, importa que Cristo seja pregado, né? Se estão pregando por inveja, se estão pregando para causar aflição, ou, né, se estão pregando de boa mente, o importante é que Cristo seja pregado. Mas cada um dará conta de si mesmo a Deus, é o que diz o apóstolo Paulo, amém? Então, tenha essa consciência. Vamos finalizar com uma oração, agradecendo ao Senhor, amém? Pai nosso que estás no céu, santificado, Senhor, é teu santo nome. Venha a nós, ó Pai, o teu reino, seja feito, ó Deus, a tua vontade, assim na terra como ela é feita nos céus. O pão nosso, Pai, de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos, Pai, de todo mal, porque teu é o reino, é o poder e a glória para sempre, Senhor. Obrigado, meu Deus, por mais esta bênção e vitória de termos aqui, Senhor, nos debruçados diante da Tua palavra, e que a cada dia mais e mais, Senhor, a luz do Senhor resplandeça sobre nós, e que as trevas venham se dissipar, meu Pai. Venha estar, meu Deus, com as Tuas potentes mãos nos sustentando, nos dando vida e vida com abundância. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória a Deus e Espírito Santo. A Ti, meu Deus, toda a honra e toda a glória. Em nome de Jesus, que nós te agradecemos e te pedimos por tudo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Fique com Deus. Até amanhã, se o Senhor permitir. Graça e paz.